meus amores, que Deus abençoe todos vocês. Estou aqui com o Thalicinho, né, meu amor? Fala oi pras titias, pros titios, pra deixar um like, né, meu gostoso? Bem, gente, a Evelyn está estudando, né, para a escola dela nova, que eles disponibilizaram um teste para ela estar fazendo, mas mais tarde ela e o Jefferson irão aparecer no vídeo. Hoje o vídeo vai ser bem diferente. Eu vou estar comentando sobre a novela Gênesis e vou estar gravando a nossa noite em família, mostrando um pedacinho da novela e o que vai rolar, hein? Fique até o final para vocês verem. Bem, gente, algum de vocês ou todos vocês, eu não sei, estão já assistindo a novela Gênesis da Record? Pois é, a novela está muito interessante. Né, meu amor? A novela está interessante. O que eu achei mais interessante da novela é que ela está sendo uma forma de evangelismo. Pois é, muitos cristãos, ultimamente, não estão, no caso, evangelizando, falando do amor de Jesus. Não é pregar religião, mas sim falar que Jesus ama e que Jesus está voltando. E a novela está relatando isso. A novela está baseada no livro de Gênesis, né, que é o título da novela, está na Bíblia. Se vocês quiserem acompanhar, eu também falo, é um livro maravilhoso. E a novela em si, gente, começa com a criação do mundo, né? Aí começa, no caso, com a rebeldia de Lúcifer, né, que foi o anjo mais lindo criado por Deus, e ele se rebelou, né, querendo, no caso, ser Deus, tomar o lugar de Deus, onde que ele foi jogado aqui na Terra. Um fato muito interessante que eu achei, que eles relataram, no caso, até a extinção dos dinossauros. Que alguns historiadores, né, contam que no México caiu um meteoro, onde a poeira subiu e encobriu o Sol, impedindo, no caso, da fotossíntese. Mas na Bíblia conta que Lúcifer caiu como um meteoro. E aí esse meteoro que mostra na novela, sendo, no caso, o anjo caído, sendo o diabo já, né, onde que extinguiu os dinossauros. E a palavra de Deus também fala que quando Deus criou, no caso, o jardim do Éden, no caso, a terra estava sem forma, era sem forma e vazia, né? Então achei muito interessante essa parte também. Aí depois desse evento, Deus resolve criar, no caso, a natureza, o mundo, e cria o homem com as suas próprias mãos. Olha o amor de Deus pelo ser humano. Criou o ser humano com as mãos, porque a criação todas que ele tinha feito, ele falou para fazer e surgiu, mas o homem não. Ele foi e colocou, no caso, a mão no barro, na massa, digamos assim, né? E fez com todo amor, com todo carinho. E aí mostra, no caso, aquele jardim maravilhoso, Adão em plena harmonia, no caso, depois Deus cria a Eva, né, da costela do Adão, e ele é com os animais, com a natureza. Até que o diabo, no caso, fica ao derredor, no caso de Eva, só vigiando, e tem, né, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí, gente, que eu acho bem interessante, que Deus nos criou, no caso, com livre arbítrio, não criou ninguém para ser robô, né? Muitas às vezes já me perguntaram, sabe? Já chegaram perto de mim e já falaram, mas Priscila, por que Deus colocou aquela árvore, se sabia, no caso, que poderia, porque ele sabe de todas as coisas do futuro, o que iria acontecer? E eu sempre respondo para as pessoas, né, que Deus não criou ninguém robô, né? Eu não queria ser criada, no caso, como robô, e garanto que vocês também não. Sem livre expressão, sem livre escolha. E Deus deixou bem claro para eles, né, que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, com certeza, né, iriam morrer e iriam trazer, no caso, coisas ruins para a vida deles. E eles não acreditaram. Deus deu o direito da escolha para eles. E olha como que Satanás, no caso, é sujo e astuto. No começo da novela, né, e como a Bíblia relata, ele queria o lugar de Deus. E quando ele virou e falou com a Eva, no caso, que ele chegou perto da Eva, ele virou para Eva e falou para ela comer do fruto, que certamente ela não ia morrer e que ela ia ter o conhecimento do bem e do mal, que ela seria como Deus. Olha para você ver, o desejo do coração dele, ele colocou para Eva.
Então Eva vira, come do fruto e aí oferece para o seu marido, né, o Adão. E o Adão virou, desobedeceu a Deus e comeu o fruto. Aí hoje a gente vê, né, o caos do mundo como é, né? E meus amores, já começa no caso, né, a saga de Adão e Eva com o pecado no mundo, né? Eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel, onde que já crescidos, né, homens, Abel resolve no caso ofertar o que tinha de melhor, um cordeiro para o Senhor. E Caim, no caso, ofertou, que ele era coletor, né, agricultor, as suas ofertas, né, de verduras, frutas, legumes, mas ele deu o pior para Deus. Mas só que isso, a Bíblia simboliza que Deus vê o coração das pessoas. E Deus, no caso, viu o coração de Caim, que estava mal, sujo, e viu o coração de Abel, que estava reto e puro. E aí, no caso, né, entrou inveja no mundo, Caim vira, resolve assassinar o irmão, que entrou também um assassinato. E aí, no caso, Deus resolve marcar Caim, para que ninguém o matasse. E Caim, no caso, virou fugitivo perante esse mundão. Aí, pós a morte de Abel, Eva teve mais um filho que Deus deu a ela, Sete, e outras filhas. Sete, no caso, seus descendentes eram retos. Com certeza, com esse decorrer, Caim, no caso, deve ter encontrado uma irmã ou uma prima e deve ter se casado. E aí, porque antigamente, né, para povoar o mundo, era assim, casavam-se entre parentes, no caso. Hoje em dia é pecado e é incesto, então não pode, gente, porque é pecado. Aí, no caso, né, ele teve um filho, Caim, que se chamava Enoque. E ele resolveu construir uma cidade para esse filho. E resolveu se afastar de Deus. E o filho dele era muito ruim também. Só que Sete teve a sua descendência também. E teve um que se chamava Matusalém. Esse homem viveu muito tempo, gente. Você já viu o ditado? Não, Matusalém viveu muito tempo. Pois é, ele mesmo. Viveu muito tempo. E ele era o avô de Noé. Aí Noé, no caso, era um homem reto também, né? E aí, essa cidade que eu falei, chamava Enoque a cidade, estava muito perversa, as pessoas não queriam saber nada de Deus, estava com muita prostituição, muito adultério, até as crianças faziam coisa absurda. Você vê, até as crianças estavam afastadas de Deus. E sem falar que os anjos caídos, os demônios, se materializaram, que a Bíblia falou, e tiveram relações com as mulheres da terra, porque eles acharam as mulheres muito lindas. E aí essas mulheres engravidaram de gigantes. Na novela não mostra, mas na Bíblia fala. E esses gigantes eram perversos. O caçula dos filhos desses demônios, no caso, ele tinha a estatura de um homem. E aí Noé, Deus virou e falou com Noé que era para Noé construir uma arca, e Deus deu todas as instruções, e Deus virou e falou com ele que iria destruir o mundo com dilúvio, mas ia salvar os seus 3 filhos, as 3 noras e a esposa de Noé. Os 3 filhos, no caso de Noé, Sem, Cã e Jafé, o nome deles. E aí, no caso, né, Noé viveu 100 anos, no caso, ele viveu mais de 100 anos, realmente. Mas ele ficou 100 anos para construir a arca. E nesses 100 anos, ele pregou sobre, no caso, a palavra de Deus, arrependimento, né, porque iria vir um dilúvio para as pessoas mudarem de vida, né, para serem salvas. Mas as pessoas não quiseram saber, quiseram viver suas perversidades. Hoje em dia, a gente vira e fala, Jesus te ama, Jesus está voltando, aceite Jesus como seu salvador. Quando a gente fala para aceitar Jesus como seu verdadeiro salvador, é para as pessoas deixarem as coisas más e viver, no caso, né, tentando fazer o bem, limpar o coração, porque todos nós somos pecadores e Jesus veio, no caso, para nos salvar. E aí, naquele tempo, as pessoas estavam assim. E aí, Deus separou, no caso, da natureza, um par, né, um casal, macho e fêmea, de cada espécie, virgens, o próprio Deus escolheu para estar entrando na arca, para dar continuidade, no caso, né, um mundo que é o mundo, no caso, atual, né, das espécies que a gente conhece. E aí, no caso, os animais foram se achegando até que chegou o dia do dilúvio.
Quando chegou o dia, começou a chover normal e as pessoas começaram a rir, a se embriagar. E aí elas viraram e acharam, será que isso que é o dilúvio que tanto Noé falava? É mentira. Só que as coisas começaram a piorar, né? Que choveram 40 dias e 40 noites. Aí eles resolveram o quê? Matar Noé para tomar a arca. Mas só que eles não tinham consciência em si que quem selou a arca foi Deus. Deus abriu a porta da arca para Noé e sua família entrar e fechou a porta da arca, né? Para ninguém poder entrar. Então, gente, hoje em dia, a porta da graça que a gente fala é essa. Jesus está te chamando, no caso, para você fazer o bem, para você andar reto com ele e acreditar que ele é o único salvador e que ele pode todas as coisas. Mas, infelizmente, as pessoas não, a maioria, né, não estão querendo dar ouvido, infelizmente. Hoje em dia, quantas pessoas a gente vê uma pessoa passando mal ou que sofreu um acidente, vai pegar o celular e vai gravar, ao invés de ajudar, socorrer. Né? Infelizmente o amor esfriou. Hoje em dia, ai que susto! Hoje em dia, um passarinho pousou ali, eu assustei. É você, né, meu filho? Hoje em dia, a gente às vezes vê por um esbarrão, um matando o outro, então o amor esfriou. Então, gente, Jesus está voltando e a arca simboliza, no caso, os tempos de hoje. Breve ele virá. Então, vamos limpar o coração e ficar mais perto de Deus. Agora, fique com a nossa noite. Beijos! Bem, meus amores, vocês viram, no caso, né, os relatos, o resumão da novela Gênesis. E agora, na parte da noite, a gente vai gravar um pouquinho da nossa rotina da noite. E hoje à noite também vai ser de batata frita. Olha pra você ver, de vez em quando é bom a gente fazer umas loucuras dessa, né, gente? Não é sempre que a gente faz, no caso, não é toda semana, mas pelo menos, né, uma vez na vida ou na morte, né, a gente vira se dá um pouquinho, né, sai da rotina, digamos assim, para comer uma batatinha frita, um refrigerantezinho e vamos que vamos fritar aqui e vocês vêm com a gente. Agora o Telicinho tá comendo a jantinha dele, né, mãe? Isso, eu fiz sopinha de legumes para ele. Sim. Com beterraba, né? Porque igual a gente não come batata frita todo dia, no caso, né? Nós adultos. E ele é sempre a comidinha saudável, sempre verdurinha. Aí eu fiz hoje sopinha de legumes pra ele. Creminho de legumes. Tem beterraba aqui. Coloquei um chuchuzinho que ele gosta junto. Né, meu amor? Aí eu fui e peguei ele, mas ele já tá terminando a jantinha dele. O pratinho tava bem cheio. Tava mesmo. Gente, então ficou assim as batatinhas, refrigerante com ketchup, Jefferson. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para todos aí. Oi, gente! Gente, a gente espera muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que Deus possa abençoar vocês grandiosamente. E agora a gente vai para a palavra de fé. E a mensagem de fé hoje, gente, é que pra gente é uma reflexão, no caso, né? Pra todos nós. Pra não deixar a porta da arca se fechar com a gente do lado de fora. Temos que estar do lado de dentro da arca. Então vamos procurar, né, buscar a Deus mais, procurar se chegar mais com as coisas de Deus. Então um grande beijo, um forte abraço e essa foi a nossa noite Da novela Gênesis, Noite de Família. Deus abençoe todos vocês, gente. Até o próximo vídeo. of mine.